É isso aí, rapaziada. Boa noite a todos. Quem fala é Marquinhos. Estamos aqui no penúltimo dia do Favera, na noite do dia 22. Amanhã é o último dia de Favera. Tem tido grandes debates. As salas têm surtido muitas questões interessantes, né? A gente está conseguindo, através do online, também fazer com que o festival tenha representação, né? Para que as pessoas que estão assistindo o Favera digital não fiquem fora do conteúdo do Favera, mesmo diante dessa cena que a gente está vivendo, essa cena de pandemia, uma cena que vem atrapalhando muito a questão do audiovisual brasileiro. Então, a gente tem muito a agradecer por tudo que a gente tem, tudo que tem acontecido até aqui e de tudo que nós temos nos livrado, né? A situação realmente de saúde no nosso país, no mundo, está muito complicada. Então, assim, o Festival Favera, ele é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, nos editais de cinema, e é com muito prazer que eu estou aqui. Vou me apresentar primeiro, algumas pessoas podem não me conhecer. Meu nome é Marcos Gomes, a maioria do pessoal me conhece como Marquinhos, e eu tive um contato com audiovisual através do Rafa, que abriu essa oportunidade para mim poder participar do Favera e pegar alguns cursos no Favera, oficinas no Favera. Então, todo o conhecimento que eu tenho de audiovisual, eu consegui através do Favera. Antes disso, não só eu, mas a maioria da equipe do Favela não tinha nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de formação na área de audiovisual. E o festival tem se mostrado muito efetivo nesse contato com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. E Goiânia tem muito a aprender com o Favera, né? O Favera está na sua 7ª edição, essa é a 7ª edição do Favera. E muitas pessoas têm nos encontrado na rua, têm falado sobre o festival, o que o festival tem mostrado, o que o festival tem trazido de conteúdo. Então, vida longa ao Favera. Hoje nós estamos aí com um debate com a Ana Andrade e com o Wilton Oliveira. O pessoal fazem parte da APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Eu tive dando uma olhada no portfólio da APAN, muito interessante, né? O pessoal faz a distribuição de toda a parte de filmes, de curtas, de longas, e contato com produtores independentes que têm garantido a distribuição de seus filmes, garantido que seus filmes estão sendo vistos nas plataformas digitais. Muita coisa tem acontecido diante do audiovisual por conta da dificuldade que estão tendo por não ter sala de cinema, pelos festivais não estão conseguindo se adequar à questão digital, né? Os festivais que eram presenciais não estão conseguindo fazer um festival digital, alguns estão surtindo festival digital, então a gente vem essa noite para poder falar sobre isso, para poder falar quais são essas novas ferramentas do digital, quais são as ferramentas que têm aparecido, qual a dificuldade em que o audiovisual está enfrentando. E diante de toda essa dificuldade, nós temos essa ferramenta incrível que é a APAN, que vem trazendo esse suporte a essa área de cinema de periferia, de cinema negro, abraçando cinema de gênero. Então, eu gostaria de chamar aí a Ana Andrade e o Wilton Oliveira, para que eles pudessem se apresentar nesse primeiro momento, para a gente poder conhecer um pouco deles, de onde eles são. Então, eu começo primeiro com o Wilton, para o Wilton poder se apresentar, depois a gente fala com a Ana, para a Ana poder se apresentar, para poder contar um pouco dessa história de vocês. Mas fala um pouco de vocês, aonde vocês estão, qual estado que vocês estão. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. O seu áudio está desligado, Wilton. Salve, salve, Marcos, salve, Ana, minha parceira aí. Aqui a gente novamente para bater um papo sobre uma questão que é muito interessante, né, que é a distribuição. Então, eu sou o Wilton Oliveira, eu sou de Salvador, né, atualmente eu moro no Rio de Janeiro e estou envolvido no audiovisual, né, em várias áreas, né. Sou de formação, sou historiador, mas eu também sou realizador de visual e cineclubista. Tenho atuado, né, no tripé do audiovisual da produção, distribuição e exibição. E, enfim, trabalhei com filmes, mostra, e agora também na PAN, tentando distribuir
o filme da galera. Então, vou parar aqui e a gente vai conversando um pouquinho. Massa, agora com você, Ana. Fala um pouco de você, se apresenta também para a galera poder conhecer você. Oi, gente, noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. E agradecer ao convite, dizer que o Favera é o festival que eu mais admiro assim, no Brasil, enquanto cinéfila, realizadora e distribuidora. Eu acompanho o Favera desde 2015. Filmes que eu ia distribuía e tive a felicidade filme também no Favera, então estou muito feliz de estar aqui hoje junto com o Hilton para falar do nosso trabalho aí no GT de distribuição da APAN. Eu sou Ana Andrade, estou de Recife, em Pernambuco. Sou nascida no Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade que fica a 35 quilômetros daqui, mas moro aqui há bastante tempo. Comecei a trabalhar com audiovisual em 2014, produzindo filmes, atividades de formação. Sou realizadora e distribuidora, sou diretora da Tarrafa, que é uma produtora independente que atua aqui em Pernambuco. E faço parte da APAN enquanto associada, enquanto integrante aí do GT de distribuição, junto com o Hilton e mais 13 pessoas que a gente está aí tentando fazer com que esses filmes protagonizados e dirigidos por pessoas pretas possam ser vistos, né? Não só no circuito de festivais, mas também nas janelas de exibição. Obrigada. Massa. Eu tenho a dizer muito sobre o Favera, sabe, Ana? Tanto a Ana, o Wilton, eu tenho muito a dizer sobre o Favera, porque o Favera modificou a vida de muitas pessoas que moram aqui na nossa região, né? Tanto a Amostra Goiás, a Amostra Brasil, a Amostra Escolar. Ontem a gente teve uma live aí com a Manu falando sobre a Amostra Escolar. A gente mostra, é incrível como a gente vê a repercussão de a descoberta de novos atores, de novos produtores, as pessoas que eram invisíveis, até pela questão de se acharem inadequadas para trabalhar com o cinema. Tipo, aquelas pessoas que olham para o cinema e acham assim, eu nunca vou conseguir fazer um filme, eu nunca vou conseguir ser um ator. Né? E o Favera, o Festival Audiovisual Veracruz, nesse momento, ele foi de suma importância e nessa questão de novos atores, nessa questão de novos diretores, de oficinas de roteirismo, oficina de edições de vídeo. Então, assim, é muito incrível saber dessa ferramenta que é a APAN, né, que faz parte de todo esse cenário, um cenário profissional. E aí vamos entrar nesse assunto, né, que a gente gostaria muito de saber, eu mesmo, particularmente, e acredito que todos aqueles que estão assistindo gostariam de saber também mais sobre a APAN, como que funciona a APAN, como que funciona essa questão da distribuição, né, como que as pessoas podem se associar, né, certas perguntas que as pessoas gostariam de saber sobre a APAN, porque nesse momento de pandemia, os digitais, o streaming anda muito em alta, né, já que as salas de cinema estão fechadas. Então, a gente gostaria de saber sobre essas novas ferramentas, sobre como que vocês vêm conseguindo fazer a distribuição, né, que a gente imagina que deve ser muito complicado, porque como não existe sala de cinemas abertos, os festivais não estão rolando, então a gente gostaria de saber mesmo, assim, quais são as ferramentas que vocês estão encontrando, de que maneira que vocês estão conseguindo agir. E, primeiramente, acima de tudo, eu gostaria de dar o parabéns a vocês. Realmente a APAN é incrível, né? O trabalho que vocês vêm fazendo faz muita diferença para o cinema preto, para o cinema de periferia, para o cinema de gênero. Então, assim, é com muito prazer que eu fui convidado para estar aqui. Para mim é um prazer poder ouvir mais sobre a experiência de vocês, né, e aprender com vocês também. Então, vou chamar o Wilton aqui para que o Wilton possa dar essa ideia para a gente, falar para a gente um pouco da APAN, um pouco dessa área mais profissional do que a APAN. E fica à vontade, Wilton, a ideia está com você, mano. Valeu, Marcos. Então, acho que eu vou fazer aqui um resumo do jeito de distribuição, né, do seu início até os dias de hoje e tal. E se surgirem questões sobre a associação de forma geral, também posso ir respondendo. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para a gente bater um papo também sobre distribuição, né? De maneira geral. Vamos lá.
A PAN, né, ela é uma instituição de fomento, valorização e divulgação de realizações audiovisuais protagonizada por pessoas negras, né? E dessa forma a gente também promove profissionais negros no mercado audiovisual. Então a PAN surge com essa linha, nessa premissa, e a gente tem avançado cada vez mais e brigando de fato para conseguir, né, conquistar nossos objetivos. O GT de distribuição ele surge, né, da necessidade dos profissionais negros e negras de distribuir seus filmes. Se nós formos avaliar a conjuntura do audiovisual, até hoje ele tem pessoas brancas, as pessoas negras não conseguem distribuir seus filmes. Então as dificuldades se dão desde da produção até a distribuição. Mas mesmo sem recurso financeiro, a gente tem conseguido realizar nossos trabalhos e esses trabalhos precisam ser vistos, né? Então o GT de distribuição surge junto com outros GTs da PAN, né? A PAN avaliou que sua estrutura organizacional deveria ser composta por GTs, onde todas as pessoas associadas podem participar deles, e dessa forma o GT de distribuição nasce também junto com os outros para, de fato, pensar essa distribuição dos filmes e tentar, de fato, avançar com isso. Eu lembro que a primeira iniciativa do GT foi a criação de um catálogo de filmes das pessoas associadas, né? Foi aberto um formulário, daí as pessoas escreviam os seus filmes lá, e esse filme se tornou um catálogo, acho que foram 42 realizações. Então, esse catálogo, o que foi que aconteceu com o catálogo? O catálogo, ele foi, o GT oferecia, né, os filmes para alguns festivais, mas também acolhia demandas de festivais que solicitavam filmes de pessoas negras no Brasil. Então, esses filmes dos catálogos, eles foram exibidos em outros países também, né? Colômbia, alguns países africanos. Inicialmente, né, surgiu dessa forma. Quando havia uma negociação, né, um licenciamento, o GT fazia, né, toda a interlocução e passava para que os associados, né, os realizadores, fizessem esse trâmite com as próprias instituições que estavam interessadas em licenciar o conteúdo audiovisual. De lá para cá, né, o GT de distribuição avançou muito, né? E já em 2019, a partir da Mostra do Audiovisual Negro, a PAN conseguiu licenciar 15 filmes com a plataforma SP Cine Play, né? Então acho que foi um salto, né? A gente conseguiu colocar os filmes em uma plataforma de streaming que a gente gosta muito, da SP Cine, a plataforma pública, e que cada vez mais ganha espaço e força, né, no audiovisual do Brasil. Então, aí a mostra do audiovisual negro, primeiro momento foram 6 meses, depois renovou o licenciamento com a SP Cine Play. Aí em 2020 vem a pandemia, né? Então a PAN, sempre atenta, né, com as questões, entendeu que a pandemia ia trazer maiores dificuldades para profissionais negros, né? E aí foi criada o FAPAN, que foi o Fundo de Amparo aos Profissionais do Audiovisual Negro. Só que esse fundo não se limitou apenas aos associados da PAN. Então foi o fundo, ele foi ampliado para profissionais negros em geral, porque a pandemia chegou e as pessoas iam ter dificuldades, né? Se não tem como filmar, não tem como trabalhar, e aí a galera ia passar dificuldades. No que toca ao GT de distribuição, nós abrimos um formulário para os profissionais cadastrarem seus filmes, doarem seus filmes, e a gente ia tentar dialogar
com canais, plataformas de streaming. E caso a gente obtesse sucesso, né, parte do valor arrecadado seriam doado para o fundo, né? Parte iria para os realizadores e a parte iria para o fundo. O realizador, no próprio cadastro, a realizadora também dizia qual é a porcentagem que ela poderia doar para o fundo, né? E o fundo, né, basicamente, ele estava preocupado com as necessidades mais essenciais, né? Que era remédio, doar produtos de higiene, alimento, cesta básica, né? Porque a galera passou muita dificuldade com a pandemia. E aí, com o FAPAM, a gente conseguiu fechar mais uma estante com a SP Cineplay. Dessa vez foram 21 filmes. E nós também conseguimos licenciar 2 filmes com o Canal Brasil, né? E aí, todos eles seguindo a mesma orientação de que parte do dinheiro do licenciamento seria doado para o fundo, né? O fundo não se resumiu apenas à distribuição de filme. Tiveram outras ações, como vaquinha, doações, mas o GT Distribuição, eu acho que é o da PAN único que conseguiu trazer uma renda, porque os outros GTs não têm caráter financeiro, né? E aí o GT Distribuição conseguiu trazer uma grana que ajudou algumas pessoas. Mas a ideia do GT de distribuição não é distribuir os filmes, né? Porque na PAN existem distribuidoras que são filiadas, associadas. Então o GT ele tem um caráter mais de assessoria e consultoria, de ajudar com que as pessoas caminhem, né? Ajudar as pessoas a distribuir os filmes. Apenas em alguns casos específicos que a gente tem, né, atuação mais ativa de distribuir os filmes, mas a ideia não é distribuir os filmes, até porque a gente vai estar concorrendo com distribuidoras que são associadas à própria associação, então não faz sentido. Então, essa ideia da orientação da assessoria e orientação é o que é a razão de ser do GT de distribuição. Na pandemia também, né, a partir do FAPAM e da distribuição, algumas pessoas do GT passaram a incorporar a Todisplay, né, que é a plataforma de streaming que é gerida pela PAN. E aí, no início rolou um pouco de confusão, porque as pessoas do GT eram na Todisplay, né? E a experiência do GT de distribuição contribuiu muito, né, para a Todisplay, que é uma plataforma que tem o objetivo de radicalizar, né, o audiovisual, colocando nas telas profissionais, né, temáticas, periféricas, pretas, né, da diversidade, de todos mesmo, né? Então a gente tem se esforçado para garantir com que a plataforma tenha de fato esse caráter e que a gente consiga cada vez mais radicalizar. Mas para não me estender muito e passar a bola um pouco para a Ana, o GT de distribuição da PAN, ele é composto por associados da PAN, então a pessoa quando entra na PAN, ela tem a opção de integrar alguns GTs, e é uma forma da gente estar dialogando de forma mais horizontal, né, não hierárquica, e também dá oportunidade para pessoas mais antigas, mais experientes, pessoas que estão chegando agora, se integrem, né? Eu acredito que todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender. Então, o fato de a gente ter mais experiência não quer dizer que a gente não vai aprender com uma pessoa que é mais nova e está chegando agora. Então, os GTs da PAN são bem interessantes por isso, né? Dá oportunidade de troca de aprendizado e de construção coletiva de fato, não hierárquica. E tem sido muito bom, assim, tem sido bem interessante e importante. O GT também tem sido provocado, também convidado para fazer curadorias, para indicar filmes, fazer parcerias.
Então, vou parar por aqui por agora e vamos conversando um pouco. Que é muito importante isso que você falou, que a questão de assessoria, a gente nota que a questão de assessoria é muito importante, né? Porque na vivência que a gente tem aqui no Favera, porque o Favera ele é um festival que ele descentralizou as produções dos centros para as periferias. E ao chegar nas periferias, a gente notou que essa assessoria faltava muitas vezes. Uma empresa profissional por detrás para poder fazer toda essa assessoria, e aí entra o Favera com essas questões de oficinas, né? Com a questão de treinamento. E eu acho incrível esse trabalho de vocês, e fiquei surpreso com a questão da sensibilidade que vocês tiveram de olhar para todos mesmo, né? Criaram um fundo para poder olhar em todos os lugares, né? Para tentar trazer um conforto nesse momento de pandemia financeiro para as pessoas que realmente estavam perdidas. A gente nota que a questão do audiovisual, da cultura em geral, realmente o pessoal ficou perdido mesmo quando se fecharam todos os lugares. E eu sou fãzaço do trabalho de vocês. Vamos chamar a Ana, para a Ana poder contribuir aí com a gente. Ana, dá seu ponto de vista, contribui com a gente aí com a sua experiência, fala um pouco aí para a gente também. Boa noite. Boa noite. Eu acho que falou tudo, muito massa até ouvi-lo. E lembrar, né, dessa linha do trás, eu faço parte da distribuição desde o ano passado, como eu também é associado a partir do momento que se filia. Pode ser colocado à disposição para contribuir em algum GT. Como eu já fui distribuidora, aí achei que poderia estar ali, já conheci o Wilton e algumas outras pessoas que fazem parte do GT, e acho importante desse trabalho que a gente faz dentro desse espaço, né, dentro do trabalho, é se da aproximação e da troca, né? O Wilton falou aí que no nosso grupo tem uma galera que já tem mais com distribuição, pessoas que estão entrando, se associando agora. E estão entrando nesse grupo, querendo entender. Então, muitas vezes a gente recebe alguma demanda e a gente joga no grupo e todo mundo está ali muito livre para poder opinar e tocar alguma sugestão. Então, esse espaço de troca e de aprendizado é muito importante, e sobretudo para o cinema negro, né? Porque a gente sabe que ainda sente esse movimento de a gente conseguir ver os filmes do povo preto nas telas, que sejam os filmes que estão objetificando os nossos corpos, né? É muito positivo a gente ver que existe uma associação que está ali com vários braços abraçando todo o povo preto que está fazendo audiovisual e tentando entender todas as demandas e fazendo com que os nossos filmes, os filmes que são reais pelo povo preto, eles possam ser programados numa plataforma como a Todisplay, eles possam entrar num catálogo como o catálogo da SP Cine, eles possam estar sendo trabalhados e dialogados dentro de curadorias que chegam para a gente, dentro desses grupos de trabalho. Então, eu acho que o mais importante nesse momento, e aí também tem isso da pandemia, né? A pandemia, ela fez com que as pessoas pudessem se aproximar um pouco mais assim, do que a APAN, de qual o trabalho da APAN, e entenderem que a APAN também é um espaço aberto, que as pessoas podem contribuir. E aí eu acho que isso tem trazido muita positividade. Aí a Todisplay tá aí, é uma grande prova disso, né? Esse ano, todos os projetos de festivais negros que foram incentivados pela Audi Blanc, todos não, né? Porque são muitos, mas desses projetos de festivais já tiveram suas exibições sendo feitas através da Todisplay, como o próprio Favera e alguns outros festivais. E aí o Wilton também está por trás aí de toda essa parafernália toda da Todisplay, junto com o Rafa, com o Thaís. Então, é muito bom saber que, para além de uma associação que está acolhendo a APAN, é uma associação que se preocupa em difundir, em fomentar o cinema negro, né? Para dentro e para fora. Dizer que, assim, eu sou do movimento hip hop, sempre fui, sempre curti demais os elementos do movimento hip hop. E isso me inseriu na cultura, me inseriu também no audiovisual, graças a esse conhecimento do hip hop, da base do hip hop, da raiz do hip hop.
Então, a gente sempre tem uma noção que as pessoas acham que filmes de preto sempre é protesto, né? Que não existe comédia em filmes de preto, que não existe animação em filmes de preto. E eu acho muito interessante quando isso se torna profissional, né? Quando surge uma base profissional que nem a APAN, que consegue direcionar todos os estilos, né? E as pessoas conseguem abrir esse leque para entender mais, para poder saber mais do que é os produtores pretos e produtores de periferia. Realmente eu sou fãzaço, acho isso incrível. Vamos falar aqui um pouco do pessoal aqui que está deixando um salve aqui para a gente aqui no chat, no YouTube. O pessoal lá do Vira-Latas está mandando um salve aí. Parabéns pelo corre, galera. É isso aí, Vira-Latas, estamos juntos. A Rochelle também está com a gente aqui, está assistindo, deu boa noite. Boa noite, Roger. Cine Diaspora, salve. O Saracura do Brejo mandou um salve aqui para nós. Saracura do Brejo, salve Goiás. Saracura tá com um filme aí no Favela também, que é o Verde Cor de Rosa. Mandar um salve aí pro Rony, que deixou um salve aqui pra gente. E o pessoal também deixou aqui uma pergunta. Eu vou até soltar essa pergunta aqui pra gente poder entrar nesse assunto aqui já com o pessoal. E o pessoal do Cine Diáspora colocou aqui. Queria que falasse sobre estratégia de distribuição, como faça para meu filme rodar bem. Então, já que a Ana acabou de falar com a gente, eu vou passar essa pergunta para o Wilton poder dar uma resposta. E aí, depois, se a Ana quiser complementar, a gente salve. Cine Diáspora é Rafael Ferreira, rapaz. Ele é da PAN, da distribuição. Olha que malandro, rapaz. Malandro, tá usando as ferramentas disfarçadas, né? Ele está disfarçado. Então, aproveitar aqui o salve, né? Mandar um alô para Rafael, forte abraço. É um cara que está no jeito da distribuição desde o início, tem sido um dos grandes incentivadores, um dos caras que estão aí segurando a onda para não deixar morrer, né? Um abraço aí, Cine Diáspora, Rafael. Estratégias, né? Além da PAN, né, eu também trabalho com distribuição na Corpo Fechado, né? E minha amiga Ana trabalha na Tarrafa, né? Então a gente, além de estar na PAN voluntariamente, a gente ganha uma grana distribuindo filmes, né? Inicialmente, no meu caso, e da Ana também, filmes dos nossos amigos, que a gente pegou para distribuir. E aí as coisas foram dando certo, foram avançando, outras pessoas nos procuram e quer, mas a maioria das pessoas não entende o que de fato é distribuição, não sabe o que é distribuição, assim. Até para você vai conversar, a pessoa não sabe. E aí, às vezes, a gente precisa ser sincero com as pessoas, né? E dialogar de fato para que a gente consiga caminhar juntos para conseguir alcançar o objetivo daquela pessoa ou se aproximar o máximo possível, ou até mesmo a gente reorientar e seguir outros rumos, né? Porque eu entendo o cinema como um campo muito grande, e cinema é muita coisa, né? Então vários caminhos, são vários espaços, dá para dialogar e distribuir o filme por vários lugares. Então primeiro o que eu costumo fazer é dialogar com o cineasta, né? Entender o que ela de fato quer com esse filme, né? No caso, quando vem distribuir, o que ela quer com o filme. E a partir desse objetivo, desse desejo, a gente tenta, de forma sincera, dialogar com ela e ver se, de fato, de acordo com a nossa experiência e opinião, se é o melhor caminho a seguir. Mas estratégia, Rafael, eu comecei sem saber nada, né? Na cara e na coragem. Então, o que eu indico é o quê? É ter organização, que se você não tiver organização, vai dificultar muito o seu trabalho de distribuição. Então, você tem que estar com o seu material do filme todo organizadinho, né? Tá tudo organizado, porque cada festival tem uma dinâmica, solicitam informações diferenciadas, então não dá para você sair pegando um monte de coisa na hora. Então, você tem que ter sua pastinha, seu drive com as informações, né? E sempre atualizando esse documento, né? Na medida que você vai escrevendo no festival e tem uma informação nova, né? Que esse festival solicita. Então, você vai chegar lá e
e vai acrescentar para o seu documento. Eu costumo dizer que distribuidor é cara de pau também, né? É organizado, porque tem que ter esse material, e vai ter que estar sempre atento aos prazos, vai ter que estar de olho também nas páginas que divulgam festivais, vai ter que estar organizado com sua planilha de festivais, com datas e tal, mas tem que ser cara de pau. Divulgar o filme no boca a boca, oferecer, mandar para alguns curadores amigos dar uma assistida, né? De fato, oferecer o filme. Então, ser cara de pau também faz parte da distribuição, né? Porque existe muita produção no Brasil, né? Muito filme, sabe? Muito filme mesmo. A gente trabalha assim no filme, mas passa uma semana, aparecem mais filmes que eu nunca ouvi falar, sabe? Eu fico curioso para assistir, então tem muito filme. Então, tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço para todo mundo, então dá para exibir os filmes. Apesar de ser um espaço ainda excludente, a gente tem avançado, sabe? Com organização, com qualidade e com cara de pau também. Então, minha estratégia é organização, estar organizado e ser cara de pau. Um abraço, Rafael. Eu acho que a cara de pau faz parte demais. Entendeu? Eu acho que a cara de pau tem tudo a ver. Tipo, porque você tem que se mostrar, você tem que acreditar no seu trabalho. E às vezes você não sabe aonde chegar com esse trabalho. Então, se tá rolando uma noite de cinema na igreja, não, deixa eu mostrar meu filme aqui, deixa eu pôr meu filme para o pessoal poder ver. Acho que cara de pau é importantíssimo. E tem que meter a mão também e exibir, sabe? Às vezes não querem exibir seu filme, você pode exibir, você pode articular, sabe? Tem tantos espaços interessantes. Todas as atividades que eu fiz, eu faço parte de uma mostra, né, que exibe vários filmes, todos os espaços que eu fui fora do cinema, né, espaços de exibição não convencionais, foram maravilhosos, sabe? Associações de classe, escola, comédia quilombola, nossa, foram maravilhosos. E eu vou para lá exibir o filme e eu que aprendo, sabe, com as pessoas. Então, eu acho que o filme tem que ser visto, né? Então, se não dá para exibir em algum lugar, a gente também tem que botar para o povo assistir. Então, o espaço para exibição público tem, gente. Acho que a gente tem que entender o que a gente quer com esse determinado filme, então, e traçar estratégias. Então, dá para exibir filmes em tudo sem contar edição nenhuma, sabe? É verdade. E isso a gente nota também com a experiência que a gente tem aqui, que o público é sedento de filmes que estão fora dos blockbusters, né? Os filmes que são produzidos dentro de seus bairros, nas suas cidades, com artistas conhecidos como vizinhos, como pessoas que moram ali perto. Eu acho isso muito interessante. Ana, fala com a gente, contribui com a gente. O que você tem a dizer sobre essa questão? Eu concordo com tudo que falou. É bem isso, né? A gente começou distribuindo filmes, distribuindo filme que a gente trabalhava e compreender também como é complexo esse lugar de distribuição, porque não é só você escrever o seu filme no circuito de festivais, né? A gente precisa, uma vez por todas, que a distribuição, ela se chama por ter um movimento de exibir em qualquer janela de exibição. Então, se você pegar um projetor e sua casa chegar na quebrada da sua comunidade e ligar o projetor ali, aquilo é distribuição da mesma forma, então você exibiu o seu filme no festival. Eu parti para esse princípio, porque é como vocês falaram, né? Eles estão por irem os nossos filmes, tem muito conhecimento sobre o que a gente está produzindo, porque essas pessoas não conhecem, então eu acho que é muito nossa responsabilidade fazer com que eles assistam a ação. Então, quando eu penso, e aí muito dando nosso companheiro aí muito levando aí para a pergunta dele como é que faz para o filme rodar, é tentar isso que o traçar estratégias com relação ao seu filme, tentar entender o que é que você quer com o seu filme, aonde você quer ir, mas nunca esquecer que a gente não pode ser muito egoísta, assim, a gente traçar estratégias com relação principalmente aos festivais, onde é que a gente pode inscrever, quais são os primeiros festivais que esse filme seja exibido,
Mas a gente faz o filme propõe. Se você fica segurando muito porque você quer, passar ainda ativar, muitas vezes privando do público de assistir aquele filme. Então, talvez o que eu planejei para falar de Wilton é esse, assim, muito do pensamento que eu tenho. Eu também vai muito nesse movimento. Eu lembro, inclusive, o primeiro que eu tive, assim, com o Wilton foi até o filme do filme Marginal, que no Rio de Janeiro tiveram censurados pelo governo Bolsonaro, e aí a gente pegou esse, fez uma amostra chamada Censura Nunca Mais. Eu acho que esses desdobramentos cinema acaba trazendo para a gente, né, de ter um bloco de filmes num lugar e você querer montar uma outra amostra com aquilo, você vê alguns filmes que são muito urgentes e que precisam ser em outra conotação, montar uma sessão com aquilo, isso também é distribuição. Muito importante as pessoas entendam que no momento da era digital, onde tudo está acontecendo rapidamente, a pandemia trouxe essa velocidade muito grande assim, das coisas. Tem muito festival, tem muita gente que está ali acompanhar tudo, tem uma galera que não dá conta. E se a gente ficar segurando os nossos filmes, a gente vai perder o tempo assim, de exibir os filmes, porque eu acho que os filmes eles também têm esse tempo deles, sabe? O tempo da narrativa, o tempo que o público precisa ver esse filme. E essa... Você falou é muito importante, sabe? Tipo, a pessoa ter o filme, não conseguir um lugar para mostrar e criar seu festival particular para poder mostrar o seu filme. Tipo assim, não, eu vou fazer uma sessão de cinema na minha casa, na área da minha casa, na casa de um vizinho, na praça pública, eu vou colocar as cadeiras ali. Eu acho isso tudo muito importante para que a coisa não fique parada, porque realmente tem público em todas as vertentes, tem público. E eu acho que a pessoa tem que acreditar. Primeiro a pessoa tem que acreditar, entendeu? Ela olha para aquilo e fala, isso é verdade para mim, eu acredito, e eu quero mostrar isso para as pessoas. Eu acho que isso que você falou é super importante. Vamos voltar aqui para o pessoal que está no YouTube, deixando algumas perguntas aqui para a gente. Tem até uma pergunta aqui do Ronê, eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. O pessoal lá do Relatos Musicais Senador Canedo, Criativo Studio, colocou informação aqui, um comentário dizendo assim, salve Favera, é isso aí. O pessoal de São Paulo e Rio e do Nordeste nos oferecem filmes a nós o tempo todo. E os goianos guardam o filme e temos que pedir, pelo amor de Deus, para que eles enviem esse filme. Então, você vê, tem muito a ver com isso. Alfinetada, com certeza uma alfinetada. Aí o pessoal aqui, ele também colocou, o pessoal lá do Relatos Musicais, lá de Senador Canedo, também colocou assim, eu exibo filmes de todos os lugares onde vou. Até na roça, já fiz filme no Cine em Roça. Cine em Roça. Então, é bem interessante, né? Pode falar, Ana. Porque eu sei que tem um festival, alguma coisa, assim, eu acho que a galera do festival que deve ter... Massa. O Rony colocou a informação aqui que como funciona o fundo FAPAM. E também perguntou se já encerrou o prazo. Eu vi no Facebook de vocês que tinha estendido o prazo, mas eu vou deixar que vocês respondam aí, se ainda tem possibilidade de fazer as inscrições, né? Fiquem à vontade. Eu vou passar para o Wilton aí, para a gente poder seguir essa coordenada. Fica à vontade aí, Wilton, tá com você, mano. Tá, antes de ir para o FAPAM, vou pegar o papo aí anterior, que o cinema, né, de uma forma geral, ele não é possível de ser feito sem uma rede, né, de contatos. E isso serve para exibição também, né? Gente, ó, você tem um filme que é exibir, você vai oferecer, vai ter gente para te ajudar, com certeza, a exibir filme, sabe? Isso aí, eu tiro por mim, assim, como a Ana falou, que a mostra que eu estava exibindo, que ele censurou 3 filmes do espaço principal, a gente pegou, vamos cancelar desse espaço, a programação toda, e não tinha outro lugar para fazer. E aí a gente foi batendo em porta, e aí a gente conseguiu, a Cinemateca do MAN abriu as portas, Cinema Nosso, exibimos na praça pública, em frente ao espaço, quem foi na cinema, em frente ao lugar que censurou, tipo, exibiu lá. E aí, coincidentemente, estava tendo um ato público. A gente falou, caramba, e agora vai ter um ato, vai estragar a sessão, vamos negociar. Então a gente conversou com o ato chegou, na hora do filme, lotou o lugar.
A coincidência acabou dando certo, que o ato acabou lotando a praça, sabe? Da Cinelândia. E aí a exibição do filme foi maravilhoso, porque o pessoal do ato ficou assistindo. Né? E foi em frente ao espaço. Então, a distribuição é muita coisa, a gente pode exibir os filmes tanto no via comercial, mas também no alternativo, né? Que eu acho até mais interessante o alternativo, porque a gente vê os filmes que de fato têm interesse em repensar o país, tem interesse em trazer questões, né, importantes, sensíveis, que nos ajudam a pensar esse país e tentar resolver. Então, eu acho que dá para distribuir filme de tudo quanto é jeito e todo mundo ficar bem. Sobre o FAPAM, então, o FAPAM que eu falei no início, né, foi o da pandemia, que a gente fez. Acabei de falar. O FAPAM atual, né, que foi com a grana da Netflix, né, eu não participei dessa organização que ficou por conta da Raio, mas os prazos já foram encerrados, já está em processo de pagamento, né? Então, não sei dizer assim quantas pessoas foram, eram 800 e poucas pessoas que seriam contempladas e tal, mas todos os prazos já foram encerrados, já está na época de pagamento, né? Algumas pessoas já receberam, outras pessoas estão em processo, mas o FAPAM com a Netflix não, já encerrou, já. Quem entrou, quem não entrou, só o próximo agora. Não, mas é interessante também saber que pode existir um próximo, não é verdade? Que abraçou tantas pessoas, né? Que pode existir um próximo, né? Então, o FAPAM, né? Esse atual foi estruturado, porque recebeu uma doação, então, um dinheiro. Mas o primeiro, que foi do zero, né? Que foi bem importante, sabe? Porque a PAN avaliou que ia dar merda para geral, preta, porque se não filma, não trabalha. A gente sabe que no audiovisual a maioria presta serviço, né? Então, ela não é empregada, não tem emprego na produtora, poucos, a maioria presta serviço, né? Você trabalha por jovem, trabalha por filme, por projeto, por diária. E se não tá filmando, o audiovisual foi um setor muito impactado, sabe? Então a galera passou mal, pelo menos no início, né? Foi bem difícil mesmo. Eu lembro que uma das questões do formulário, a gente estava tentando mapear de forma mais resumida a condição socioeconômica da pessoa, né? Se ela tinha dinheiro, até que mês essa renda dela tinha, se não tinha reserva, se tinha, né? A gente colocou isso lá porque aí a gente já ia, tanto que na SPCine Play, o licenciamento, o critério foi esse, né? O critério foi quem estava pelo formulário, quem estava ferrado. Porque tem gente não tem reserva, tem um dinheiro até janeiro, até fevereiro, então a gente foi mapeando, então vamos pegar aqui então, esses filmes que a galera tá sem nada mesmo, nunca teve reserva, e vamos colocar na frente. A gente não fez a curadoria de filmes para enviar para SPCine Play, não, né? Porque tá todo mundo desesperado, precisando de dinheiro, não vamos fazer curadoria, né, para escolher o melhor filme, não. A gente conversou e não, vai ser um critério socioeconômico, então quem tiver, quem declarou estar mais necessitado, a gente vai colocar na prioridade desse licenciamento, porque é um licenciamento menos burocrático, né? Canal Brasil e outras instituições necessitam de um CPB. Então tem gente que nem sabe o que é CPB, né? E no FAPAM a gente fez uma live, né, sobre o CPB também, explicando e tal, foi muito massa. Então, a gente, não, já que a SPCine Play é menos burocrática, né, não exige CPB, não pede exclusividade, então acho que a gente pode acolher os filmes, né, que não são estruturados como filmes com financiamento, né? Porque a gente lá na PAN tem gente que faz filme com recurso, mas a maioria faz filme sem recurso, né? Então vamos dar prioridade para essa galera que a SPC não tem burocracia, aceita filmes com algumas fragilidades, né? Técnicas, por conta de fato da sua produção não ter grana, mas se o conteúdo, né, e a proposta são boas, e também atrelado a isso, as pessoas estão precisando de dinheiro
urgentemente, né? Tinha gente que doou o filme e disse que doava 100%, tem gente que disse que tinha recursos necessários, né? Houve de tudo, mas a gente falou que não tinha, que nunca teve reserva, né? Então a gente colocou como prioridade essas pessoas para ganhar esse dinheiro. Então esse FAPAM foi do zero, assim, sabe? Então pense na loucura. A gente também desesperados e sofrendo junto com as pessoas. Então, e a grana era para coisas básicas mesmo, né? Produtos de higiene, alimentação, não era dinheiro para manter. Mas aí a PAN acabou também garantindo auxílio psicológico, porque, nossa, a pandemia mexeu com a mente de todo mundo, né, naquele momento. Hoje eu acho que a gente se encontra num momento melhor, né? Hoje a gente conseguiu já superar algumas coisas aqui naquela época, foi uma novidade muito dolorosa, então hoje a gente já conseguiu, né, avançar, até porque o streaming ganhou força, né? As coisas virtuais ganhando força, né? Surgiram também trabalhos, então muita gente consegue fazer coisas agora online, muitas lives também, que remunerou, a Audiblan também, que chegou, e de fato tem que reconhecer, foi uma lei que chegou para ajudar, e eu sempre falo elogio ao Audiblan, eu sei que não devo ficar fazendo muito, porque senão esses políticos ficam, né, todos soltinhos aí, mas a Audiblan mostrou, né, no momento crítico que é possível, sim, descentralizar recursos, que é possível, sim, distribuir dinheiro de forma mais democrática, porque até então, as mesmas pessoas que acabavam ganhando, né, os editais públicos, o financiamento, e o Audiblan não, apesar do recurso não ser muito, né, mas ele foi necessário para que as pessoas conseguissem, de fato, desenvolver atividades. E eu acredito, né, tenho até muita convicção nisso, que a gente, enquanto profissionais do setor cultural, devemos nos fortalecer cada vez mais e brigar por fomento público semelhante ao Audiblan, né? A Audiblan teve a loucura também, né, a desorganização, tem gente que recebeu muito tarde, mas mesmo com as suas fragilidades, com seus problemas, foi uma legislação importante que deu uma salvada no setor audiovisual e cultural como um todo, porque ela estava, de fato, morrendo. Salvou, com certeza. A Audiblan salvou muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que participaram e chegou numa hora muito interessante. E eu queria perguntar para a Ana, você quer completar dar alguma informação? Você quer completar com alguma informação, Ana? Completa! Eu só acho que a Audiblan foi uma lei, uma emergencial, que enfim, salvei de muita gente que está trabalhando, mas ainda melhorar, né? Tanta a galera criar uma lei cheia de burocracia, onde muitas pessoas, eu penso muito nos mestres de cultura popular. Eu estou falando de Pernambuco, estado, existem muitos mestres de cultura popular, que é uma galera muito que na grande vezes não teve acesso adequada. E imagina para um senhorzinho cultura popular conseguir acessar um recurso de tal da lei emergencial, uma burocracia extrema conta de R$100, sabe? Quando a gente fala de uma situação emergencial dentro de um contexto, a gente está falando de uma galera que está passando fome, que tem nas suas para conseguir comprar comida, água e material de higiene pessoal. E é meio doido pensar que a gente ainda vive num país e adora burocratizar as coisas que não precisam ser burocratizadas. Então, eu saldo a almas e a cultura e as pessoas que estão no Brasil, elas precisam se unir mais para poder tentar burocratizar esses processos, porque senão a gente dá, sei lá, 5 passos para frente e 4 para trás, sabe? E a gente não tem muito tempo para poder ficar pensando
em como a gente pode resolver essas situações, porque situações como essa se resolvem com formação. Só que a gente vive num governo a verba que a gente tem da educação, então não tem como a gente pensar realmente em formar os mestres de cultura popular para acessar essa verba. Então a gente precisa se unir para desburocratizar esses processos. Isso que você falou é uma verdade muito grande, sabe? Porque a gente, ano passado, a gente se juntou com o Rafa, abraçou a ideia, a gente acabou fazendo o Favela Solidário, que foi uma questão de distribuição de alimento para as pessoas carentes. E a gente notou que, por exemplo, o cara consegue dar entrada num recurso e as pessoas que têm entendimento para poder acessar esse recurso, tem uma internet, tem um computador, tem um mínimo ali de capacidade para poder estar usando essas ferramentas, estavam conseguindo através das burocracias, mesmo assim estava conseguindo. Mas em alguns lugares você chegava, tipo, nem fio elétrico não tinha. Não tinha fio elétrico. Então, como que a pessoa ia conseguir acessar isso tudo? Muito importante isso que você falou. E a realidade da pandemia trouxe para a gente a surpresa que foi isso que o Wilton disse. Algumas pessoas, como caiu de paraquedas a pandemia no Brasil, no mundo, algumas pessoas estavam com dinheiro, outras não. Então, aqueles ainda conseguiram sobreviver ali 6 meses, 1 ano, outros amanhã já não tinham o que comer. Tipo assim, a situação pegou todo mundo mesmo de surpresa, né? Vamos voltar aqui para a gente poder dar uma atenção para o pessoal que está fazendo aqui os comentários aqui no YouTube. Tem até uma pergunta aqui que eu gostaria de passar ela para a Ana, mas antes vamos passar aqui para o pessoal aqui. O Rony colocou aqui, há muito tempo me questionava que, apesar de muitas parcerias entre pequenos produtores, não ouvia falar de que existisse um coletivo ou cooperativa. E o Rafa, da Nós Que Tá Produções, colocou aqui, eu gostaria de fazer essa pergunta para a Ana, né? Passar essa pergunta para a Ana. Colocar um filme com acesso livre no YouTube diminui as chances dele conseguir um licenciamento remunerado? Fica à vontade, viu, Ana? Essa pergunta para a Ana, realizadora ou para a editora? Existe uma questão com o YouTube que é a questão pública, né? Então, em termos legais, democráticos, você tem o seu filme, você tem todo o direito, todo direito de colocar o filme no YouTube, mas é importante lembrar que se o seu filme está aberto ao público, dificilmente você vai licenciá-lo, porque o canal de streaming ele não vai querer. Não que ele não vai querer, mas é mais difícil ele queira programar filme que já tem acesso. Então, se você pergunta para a Ana Dora, não. Tem uma estratégia de distribuir seu filme e que essa estratégia também de estratégia de aquisição. A gente começa no mesmo que a gente começa a inscrever festivais, a gente já começa a tentar também fazer e diálogo com os canais para fazer a aquisição desse filme. Mas se você pergunta para a realizadora, eu sou muito boa, assim, de não engavetar nada. Se distribuiu o seu filme não deu certo, assim, se você está no circuito de fechar, conseguiu. Se você tentou licenciar e não conseguiu, coloque no YouTube e mande para cá. Acho que é isso, tem que fazer que eles assistam os nossos filmes e tem que começar por um caminho onde você tem algum retorno financeiro. É o ideal, obviamente. Tentar fazer com que o seu filme tenha uma carreira nos festivais, em outras edições. Sempre importante, porque isso é bom para o currículo e autonomia é bom para o currículo das pessoas que fizeram esse trabalho, mas a gente não pode nunca se afastar do público em geral. Então, se outros caminhos burocráticos vão trazer algum tipo de joga na rede, manda para o mundo. Massa. O Rony agora colocou aqui a pergunta completa, aí eu vou passar essa pergunta para o Wilton e vou ler novamente aqui a pergunta para a gente ver se consegue uma resposta aqui que caiba na pergunta aqui do Rony, beleza? A pergunta é a seguinte, antes eu vou mandar um salve para o Lucas aí, que deixou uma salve aqui para a gente, coisa linda. Salve, viu, Lucas? Lucas Ribeiro. E a pergunta do Rony é a seguinte, há muito tempo me questionava que, apesar de muitas parcerias entre pequenos produtores, não ouvia falar de que existisse um coletivo ou cooperativa que compartilhasse, por exemplo,
equipamentos, tornando o custo da produção menor. Vocês acham essa ideia viável? Existe algum trabalho nesse sentido? Porque para distribuir, tem que produzir. Você consegue dar uma resposta? Vamos passar essa resposta para o Wilton e aí a gente depois, se a Ana quiser completar, fica à vontade, beleza, Ana? Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Então, deixa eu tirar. Cara, a gente quando começa a se envolver com cinema, né? Tanto estudar ou trabalhar, as nossas referências geralmente são cinemão, né? São os filmes Hollywood, filmes muito bem produzidos, filmes franceses. E se a gente tomar esse tipo de cinema como parâmetro, não rola cooperativa, não rola coletivo, porque o objetivo é o lucro, né? É o capitalismo que está ali dando a linha. Entendo que o audiovisual é trabalho, as pessoas precisam sobreviver, pagar os boletos, né? Mas eu vejo o audiovisual de outra forma, né? Eu acredito que o audiovisual ele pode ser uma ferramenta de transformação das realidades, né? E eu tenho me envolvido no audiovisual muito com essa orientação. Lógico que eu trabalho, que eu ganho dinheiro também, que eu dialogo com o mercado audiovisual, mas esse mercado audiovisual não é o que me orienta, sabe? E eu então sempre trabalhei com parcerias, né? Então, sem as quais não seriam possíveis as realizações dos filmes que eu atuei. Então, existem diversos coletivos, né? Existem diversos grupos audiovisuais, e eu acho que a ideia é viável. Eu acho que é na coletividade que a gente cresce, né? Os coletivos, caramba, são fundamentais, porque a lógica, né, que orienta essas produções é outra, não é somente o lucro, né? Não é só somente o dinheiro, mas é a parceria, é a troca, né? É o trabalho coletivo. E cinema é uma parada que não se faz, né? Só. Você pode fazer só, beleza, mas cinema a gente faz coletivo. A gente não faz o filme sozinho, a gente precisa do apoio e colaboração de outras pessoas. E eu acho que é viável e muito importante para a gente repensar de fazer esse audiovisual, né? Porque iniciativas e ações que vão na contramão, né, que mostram outras formas de se fazer, são muito importantes, porque o audiovisual um cinema audiovisual, ele é sedutor, né? Ele encanta, seduz, mas na sua prática, o audiovisual ainda tem uma lógica ainda muito excludente, né? Uma dinâmica interna muito escrota, uma estrutura, um set muito violento, né? Um set violento, uma hierarquia que não é uma maneira de se organizar, né, melhor. Como eu vejo hierarquia de trabalho, são como distribuir melhor e organizar, não, mas hierarquia escrota, violenta, autoritária, e trabalhar com coletivos, na minha opinião, a gente mostra que é possível fazer cinema audiovisual com outras, com outra orientação, com outro pilar, com outra dinâmica, né? E eu tenho percebido que as mulheres, né, as pessoas negras, o movimento LGBT, eu não consigo falar todas as letras, e sobre a galera, tem avançado muito, sabe, no audiovisual. Por quê? Fazendo seus trabalhos, mas também não se calando, sabe?
enfrentando, né, apontando que dessa forma não dá mais para trabalhar, né, com um set totalmente escroto, autoritário, grosso, violento, né? Então, não dá. Então, Ronei, eu acho viável, sim, trabalhar em coletivo. Eu acho que é fundamental para que a gente consiga contribuir para a melhoria do audiovisual, fazendo ele mais coletivo, mais diverso, né? Livre de opressão, acho que vai ser muito difícil, mas que contribua para espaços seguros e que combata cada vez mais, né, as opressões e preconceitos que a gente costuma ouvir bastante. Wilton, eu acho da hora que você falou pelo seguinte, porque eu defendo muito essa questão de não perder a raiz, sabe? Tipo, a gente conseguir manter a raiz da ferramenta de mudança de vida, né? Então, as pessoas precisam do financeiro, assim como você disse, né? Há necessidade do financeiro, mas para as pessoas não perderem os seus sonhos, né? Tipo, tá caminhando naquilo ali, juntar força com os amigos. Então, a gente não pode... Eu acho que a gente perde muito com questão de organização, o movimento negro, o movimento de gênero, o movimento preto periférico no Brasil perde muito por não se organizar, né? E nisso a APAN é uma ferramenta que pode ajudar bastante essas questões aí, né? Para poder dar essa assessoria, profissionalizar mais. E eu queria perguntar para a Ana, se a Ana queria completar aí a pergunta, se tem alguma coisa a dizer, fica à vontade, viu, Ana? Eu acho que para a Rony o nome do cara que perguntou. Enfim. Falar que é muito válido pedir apoio sempre, se você tem um contato de alguma pessoa, sua cidade, do seu bairro, alguém que tem equipamento. Acho que esse é um movimento mesmo de apoio. E uma coisa que você agora no final, de a gente precisar... Eu lembro muito de um texto que eu li no ano passado sobre cancelamento, o povo preto pelo povo preto. E enquanto a gente falando entre o povo preto, as pessoas brancas voltam do alto dos seus prédios, olhando a gente se matando, sabe? E aí, será que vale a pena sentir? O cinema é uma estrutura branca, masculina e elitista. Então, se a gente tem a oportunidade de esquecer desavenças, esquecer diferenças, bem maior para conseguir fortalecer a estrutura de audiovisual que seja mais justa, como o Wilton, que os sets sejam menos lentos, que isso não dá mais no sentido de que ninguém vai mais ficar casado. E aí, como é que a gente pode promover saudáveis? A gente só pode ser se a gente se unir. Então eu acho que o movimento negro, não só no audiovisual, na cultura como todo, precisa de uma vez por todas deixar o ego do lado, parar de olhar para o umbigo e começar a olhar para o outro, esquecer as ao longo. Porque se a gente não vai conseguir dar muito espaço positivo para frente, e a gente está precisando disso, sabe? A gente não tem tempo para as coisas melhorarem a gente aí de anos de escravidão. Nunca nada melhorou, assim, a gente vai continuar na escalada, nos esperando, acho que é orientar também um pouco. Com certeza, Ana, acho que você está completamente certa, sabe? Tipo, a organização é tudo, meu. Organização é tudo. Sozinho, a gente não consegue caminhar. E a prova disso é isso que a gente está vivendo aí hoje, né? As pessoas andando perdidas, as pessoas não sabendo como dar andamento aos seus projetos. E eu acho que você está super certa nisso que você falou. Eu vou passar aqui um pouco o pessoal do YouTube, porque o Lucas Ribeiro diz assim que quando ele crescer, ele quer ser igual a Ana, viu? Ele disse que é super fã da Ana e que quando ele crescer, ele quer ser igual a Ana. O Wilton ali tá dando positivo também. Eu também, viu? O Vira-Latas Movida colocou que o Wilton arrasou. E o Ronen também completou aqui que muitos sonham, mas a realidade é a falta de verbas para bancar os custos de produções. E aí tem a ver com isso que a Ana falou, né? De estar correndo atrás, de estar conversando sobre isso, organizar, né, conversar com as pessoas que entendem aquele projeto para fazer com que a coisa aconteça, né, e eu acho que o papo está muito interessante, o conteúdo está muito inteligente. Você quer falar alguma coisa, Ana? Pode ficar à vontade. Essa fala da resposta
Tem uma coisa que é muito ser falada, a gente precisa se formar, gente. Então, enfim, sempre que vocês encontrarem cursos, oficinas, qualquer coisa de formação em audiovisual, agora com a Blanc está rolando ainda algumas formações. Eu acho que esse é o princípio, precisa se formar. Nós, o povo preto, nós, produtores e realizadores e de cultura independente, precisamos dessa pública e um ponto. Então, esse formato precisa pedir. O Wilton falou ali no começo, né? A gente precisa ter cara de pau. A gente precisa ter cara de pau, precisa pedir apoio. Eu já fiz filme com, sei lá, R$1.000, já fiz filme com R$300, já fiz filme com nada. Não é o ideal, porque enquanto nossos filmes sem dinheiro, tem uma galera aí recebendo 1.200 mil, 300 vezes em fundos que foram paralisados, e aí a gente depois descobre que algumas pessoas conseguiram receber o dinheiro, mas a gente precisa produzir. Então, se a gente tem essas amarras, nossas amarras, eu acho que o não a gente já tem o tempo todo, mas se a gente organizar se a gente organizar uma estrutura ali do que a gente está querendo filmar e a gente apresentar isso para algumas empresas de alimentação, para empresas de equipamento, para algumas produtoras, a gente conseguir algum tipo de apoio, isso que a gente usa é muito dentro deles que a gente vive hoje, né? Nessa dificuldade de fazer cinema no Brasil, cinema negro. Anny, existe uma questão também que é muito importante se dizer, que as pessoas que querem financiar, que nem eu passei por alguns momentos buscando patrocínio para premiações para o Favera, né, com empresas privadas, buscando que as empresas privadas patrocinassem essa premiação. E eu tive surpresas em encontrar empresários que gostariam de contribuir e que nunca foram procurados pelo pessoal da organização, por pessoal que faz parte da produção, ou por qualquer pessoa, um representante daquele festival, né? E a gente conseguiu sucesso, no ano de 2019, a gente conseguiu um sucesso com essa questão de encontrar patrocínio, principalmente para questões de amostra escolar, para os eventos esportivos que tem no Favera, premiação para os eventos esportivos. Então, assim, isso que você falou e que o Wilton falou é importante mesmo, a gente tem que ter cara de pau, acreditar naquilo, e, acima de tudo, ter preparo, saber o que a gente está falando, né? Porque se a gente não souber o que está falando, a pessoa automaticamente já desacredita daquele projeto, acha que aquilo não vai vingar, ou que aquilo é só para tomar dinheiro das pessoas. E aí a Manuela Batista, a Manu, colocou aqui que você é maravilhosa, viu, Ana? E ela também colocou aqui, parabéns pelo debate, Ana, Wilton, Marquinhos, arrasando na mediação. Obrigado, viu, Manu? Eu aprendi muito com você, tá bom? E saudades de você também. A Manu deu uma oficina para a gente, deu uma oficina para a gente de produção de cinema, e graças a essa oficina que a Manu deu para a gente, ela foi uma instrutora incrível, ensinou muito para a gente sobre produção de cinema. Graças a isso, a gente conseguiu trabalhar nos filmes do Favera, né? A Manu foi uma professora que modificou realmente a minha visão de produção. Eu até, depois disso, parei para pensar assim, por que não existe o Oscar da produção, né? Porque a produção meio que está envolvida com tudo e não tem aquela representação. Mas parabéns, viu, Manu? Você foi incrível para a gente, você modificou a vida de várias pessoas. E a gente está caminhando aí para 1h11 de live, né? E aí eu queria passar para vocês aí para umas considerações finais, se vocês quiserem dizer alguma coisa a mais sobre as pessoas que estão comentando, ou fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer as considerações, podem ficar à vontade. Eu quero, mais uma vez, ao convite do Favera, dizer que feliz em estar aqui hoje, eu estou em crise de bronquite, eu estou suando aqui porque minha febre está indo embora, ainda bem, e não poderia deixar de fazer esse esforço para estar aqui hoje, porque falei é um festival que eu admiro muito importante que vocês fazem em dar destaque à produção audiovisual feita na periferia, aqui aos filmes que são produzidos e na periferia. Eu acompanho todos os anos. A programa é muito feliz de estar aqui hoje participando desse debate. Te conhecendo Marquinhos, conhecendo Ana. Muito obrigada. Obrigada que assistiram.
E para quem quer saber mais um pouquinho do trabalho, na Tarrafa, que era eu faço, é só seguir no Instagram e no Facebook, Tarrafa Produtora. Sigam também as redes sociais da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual, no Instagram, no Facebook, tendo para acontecer muita coisa massa, não só com relação aos GT de distribuição, mas como o Hilton bem apresentou, a associação APAN é uma associação que tenta dialogar em todas as não só com relação à ação, mas com nossos cuidados também, aos cuidados do povo preto. Então é muito importante. E as pessoas que trabalham com audiovisual, as pessoas que trabalham muito, as pessoas que trabalham pouco tempo, as pessoas que não conhecem nada dessa estrutura institucional, se aproximem da APAN, são aberta para que todas as pessoas pretas participem, e eu tenho que vocês vão ficar muito felizes em fazer parte, se sentirem. E é isso, gente. Obrigada. Vida longa, Vera. Vida longa toda a galera do Junto Veracruz. Muito obrigada essa noite. Massa demais. Wilton, fica à vontade, meu irmão. Se você quiser dizer umas considerações finais, quiser colocar algum ponto de vista seu, fica à vontade, a palavra é com você. Agora é hora de agradecer mesmo, porque a gente já falou bastante, foi muito massa. Então, vou aproveitar também para agradecer ao Favera. Eu acho iniciativas como a de vocês muito fundamentais, sabe? Porque geralmente as pessoas observam, né, dão mais visibilidade para festivais grandes e fazer um trabalho bonito como vocês fazem, com audiovisual periférico, cara, é show de bola, é muito bom, muito importante, e eu valorizo muito. Vou fazer um merchan aqui, ó, a página do Favera no display, eu que montei, viu? Só para vocês ficarem sabendo, viu? Tá linda lá, tá maravilhosa, mas parabéns para vocês, e espero que o Favera tenha vida longa, e precisando, estamos aqui à disposição. Agradeço muito a oportunidade e o convite. E eu queria convidar as pessoas, né, os profissionais negros, para se associarem à PAN. Vai lá no site apan.com.br e tem a ficha lá de filiação, bem tranquila. Vamos montar esse bonde aí gigante aí, vamos chegar tomando tudo para fortalecer o audiovisual negro, né? E a gente, apesar de ser a associação da PAN só de pessoas negras, a gente também fortalece, né, o movimento social como um todo, né? A gente não fica também só fechado no nosso umbigo, a gente vem dialogando há algum tempo com os movimentos sociais diversos, né? Porque a gente sabe que a luta é ampla, né? A gente está se somando também a outras problemáticas, outras lutas, né? Os indígenas, né, principalmente, que também são muito marginalizados. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais o audiovisual indígena, que também está crescendo. Tem muita gente boa fazendo coisa e que a gente precisa ver. Então, vai lá, pan.com.br e se associa. Então, Ana, um prazer estar mais uma vez com você aqui, dividindo um espaço importante. Meu velho Marcos, valeuzão pela mediação, e se o Favera precisar de alguma coisa aí, estou à disposição para a gente estar aí conversando e, se possível, estar contribuindo com vocês. Avante, gente. Pessoal, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de poder participar do Favera Digital, né? A oportunidade foi me dada pelo Rafa, que me convidou para poder fazer essa mediação. Né? Normalmente, no Favera, eu faço parte da coordenação dos eventos esportivos, né? E eu gostei muito dessa chamada que o Rafa me deu para poder participar, porque eu amo o festival é muito interessante na minha visão de sociedade, de comunidade, envolvendo a comunidade, né? E aí eu vou fazer uma leitura aqui dos comentários, né? O Ronen disse que escreveu aqui nos comentários: Ana e o Wilton, muito top, parabéns pelo trabalho, o povo pelo povo. A Manu deixou aqui uma carinha, Manu, legal, viu?
O Vira-Latas Movida Cultural colocou maravilhosa, Ana, Viva o Favera, um arrasa todo display, mandaram muito. A Patrícia está aqui com a gente também assistindo, colocou salve o Favera, salve, salve, Patrícia está aqui com a gente. E eu gostaria muito de agradecer a vocês, porque eu acredito que, para mim, foi muito especial ter esse conteúdo, aprender com vocês. Acredito que as pessoas que assistiram também aprenderam muito, né? E fica essa chamada, façam parte, né, dos movimentos que se organizam para poder fortalecer a cena periférica, a cena indígena, a cena de periferia. E eu acho isso tudo muito importante. Acessem os links, curtam as páginas, fiquem por dentro de tudo que tem acontecendo, porque só com a organização é que nós vamos conseguir vencer esses obstáculos, né? Os obstáculos são grandes, né? As grandes empresas estão por trás, apesar que o público de periferia vem ganhando muito espaço, mas quanto mais nós conseguirmos nos organizar, mais nós vamos conseguir alcançar espaços maiores e trazer oportunidade de desenvolvimento para as pessoas de periferia, para atores de periferia, para produtores de periferia. Estamos todo mundo junto, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Fica para amanhã, a gente ainda continua, tem uma nova sala amanhã, com o Rafa e com o Yuri. E muito obrigado a todos que participaram aí. Viva o Favera, vida longa ao Favera. Tamo junto. Viva!